Bom dia, pessoal. Eu sou a Ana Luísa. Eu sou a Ana Lu. E eu sou a Fernanda. Nós somos alunas do 6º período de Psicologia da Univel. Bom, pessoal, nós vamos falar para vocês hoje um pouquinho sobre a psicoeducação no trânsito para as crianças e para os responsáveis. Quando a gente fala da psicoeducação, nós temos alguns benefícios que ela vai trazer, como, por exemplo, a formação do cidadão em motoristas conscientes, a redução de estatísticas de acidentes e, principalmente, formar crianças, jovens e adultos para atuarem no trânsito. Então, assim, desde o nascimento, a partir do momento em que o bebê sai do hospital, a gente já locomove ele. Então, ele já fica exposto a riscos e ele já vai fazer parte do trânsito nessa locomoção. Todos nós fazemos parte do trânsito. E quando falamos da criança, ela também é motociclista, pedestre, ciclista, motorista. Então, a criança, ela faz parte de todos os papéis. A gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão de segurança da criança no trânsito. Então, exercendo esse papel de passageira do automóvel, a gente tem alguns critérios de segurança. Por exemplo, a criança sempre deve sentar no banco de trás, usar a cadeirinha de segurança própria para sua idade e peso, não colocar nenhuma parte do corpo fora do automóvel. Sempre a gente tem que tentar manter a porta fechada do automóvel quando ele está em movimento, para a segurança, tanto nossa quanto da criança. E fazer com que a criança permaneça sentada no veículo, até o veículo parar totalmente. A gente também vai falar um pouquinho sobre a questão do Código no Trânsito. Então, ele traz ali o artigo 64, que diz que as crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura, elas devem continuar sendo transportadas nos bancos traseiros, então nos bancos de trás, para que com isso seja adequada a segurança dela, então, pela sua idade, pelo seu peso, pela sua altura, salvo algumas exceções relacionadas a alguns tipos específicos de veículos regulamentados pelo COTRAN, que é o Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 1997. Então, também, o uso do cinto de segurança para a criança ele é obrigatório e para os adultos também. Essa questão de sentar no banco traseiro, a gente traz alguns equipamentos de retenção e de segurança, como, por exemplo, tem o bebê conforto, a cadeirinha e o assento de elevação. Então, sempre deve ser considerado o peso e a idade para a criança. Para aqueles que não cumprirem as regras, então, nosso Código de Trânsito traz que a não utilização desses equipamentos de retenção acarreta infração gravíssima. A penalidade pode ser multa e, como medida administrativa, a pessoa pode ter a retenção do seu veículo até que a irregularidade seja sanada. Então, conhecendo agora um pouco sobre cada equipamento de retenção, nós vamos ter o bebê conforto para crianças, né? Desde o seu nascimento até atingir por volta dos 10 quilos. Nessa idade, então, o bebê ainda não tem uma musculatura suficiente para suportar freadas bruscas. Então, o bebê conforto ele vai ser instalado, né? Sempre de costas para o movimento. Outro equipamento muito importante é a cadeirinha. Então, depois que a criança sai do bebê conforto, ela já está maiorzinha, ela vai passar a fazer uso da cadeirinha. E ela vai usar esse equipamento até os 4 anos em média, tá? A cadeirinha, lembrando, ela sempre precisa estar presa no banco. Então, para isso, o condutor precisa utilizar um cinto que prenda bem essa cadeira. Posteriormente, os pais ou responsáveis precisam utilizar o assento de elevação. Então, em média, de 4 a 7 anos, a criança passa a utilizar esse assento, tá? Lembrando que esse assento também é preso no banco do carro, do veículo, com um cinto de segurança de 3 pontos, tá? E é importante que a criança use o assento até atingir 1,45 de altura. Então, o assento de elevação ele é projetado
para levantar a criança, permitindo que o cinto de segurança do veículo se ajuste corretamente sobre o corpo da criança e aumentando a proteção da criança em caso de acidentes. Outro equipamento que a gente já mencionou, mas que vale reforçar, é o cinto de segurança. A partir dos 7 anos e meio até 10 anos, a criança ela pode, então, deixar de fazer o uso do assento de elevação, mas precisa ainda utilizar o cinto de segurança, tá? E ela vai ser transportada no banco de trás. Outra recomendação importante, usar a trava de segurança das portas. Então, ao transportar a criança, sempre deixe as portas do veículo travadas, tá? Outro dado importante, não transportar mais de uma criança no mesmo cinto, tá? Então, a utilização do cinto é individual. E ainda a gente colocou aqui como orientação, abaixar os vidros traseiros apenas o suficiente para ventilar. Isso é para impedir que as crianças, acabem colocando seus membros para fora do carro, que é muito perigoso. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre o papel da criança na segurança. Então, falando sobre na parte da motocicleta. A criança, ela deve ter no mínimo 7 anos, e caso ela tenha tamanho também, para firmar os próprios pezinhos nos pedais. Ela tem que conseguir se firmar na motocicleta e também sempre utilizar o capacete com a viseira abaixada. Ou seja, se o seu filho, a criança, enfim, ela tem menos de 7 anos, já não pode. E se por acaso ela também tenha 7 anos ou mais, mas ela não consegue alcançar o pezinho no pedal, ela não pode, então, andar na garupa da moto. Agora, a criança como pedestre. Então, até 10 anos de idade, a criança deve andar acompanhada de adultos. Então, até essa idade, as crianças elas não têm noção, da velocidade e o tempo. E elas não conseguem prever a distância de um carro. Então, é importante que elas estejam acompanhadas de adulto. Isso é obrigatório. Também caminhar nas calçadas, não caminhar na ciclovia, na rua, na faixa de ônibus, tem que ser obrigatório, nas calçadas. Atravessar as ruas em linha reta, utilizando a faixa de pedestre, sempre que estiver livre, no caso. Também cuidar, sempre olhar para os dois lados, não só quando for atravessar a rua, mas também quando está ali na calçada e está passando por uma garagem, ficar atenta se está saindo um carro da garagem, se está entrando um carro. Então, sempre olhar para os dois lados antes de atravessar uma garagem ou a rua. Cuidar também para a criança ande do lado de dentro da calçada, ou seja, adulto, você tem que ficar mais perto da rua, do lado da rua. Por quê? Porque se a criança tropeçar, cair, isso aumenta o risco de acidente. Também tem a parte dos veículos que eles passam em alta velocidade, então eles podem perder ali a direção e atingir a criança. Os pais eles devem instruir as crianças a não utilizarem o celular e nem fone de ouvidos durante o percurso, pois isso impede, no caso, que a criança ela ouça ações, ouça ruídos, produzidos ali no trânsito. Então, agora falando um pouquinho sobre as crianças como condutoras de veículos, no caso, patins, bicicleta, skate, patinetes. Então, sempre brincar em locais seguros, é importante a criança estar usando roupas apropriadas, também usar um equipamento de segurança, sempre fazer a manutenção ali desse transporte, desse veículo que a criança está usando. E é muito importante que o andar de bicicleta, por exemplo, a criança ela use capacete. Porque se por acaso acontecer alguma coisa como uma queda, ela evita a ocorrência de um traumatismo crânioencefálico, por exemplo. Também é importante que o andar da bicicleta da criança esteja acompanhado de um adulto. E a bicicleta ela deve ser utilizada em ciclovias ou em parques fechados. E a criança, se ela for pedalar à noite, é importante ela usar roupa clara, tá? Para facilitar ali a visibilidade pelos motoristas e os pedestres que estão ali também conduzindo ali na rua. E é importante que a criança ela aprenda desde cedo a tomar cuidado com os pedestres. E ao transitar com a bicicleta na calçada, o ciclista deve estar sempre desmontado da bicicleta, no caso. Sobre o uso do capacete. A criança deve utilizar um capacete específico para ciclistas. O capacete deve se ajustar perfeitamente à cabeça da criança e estar bem preso. Joelheiras, cotoveleiras e refletores também são equipamentos eficazes na prevenção de acidentes.
Como nos sentimos pode influenciar a forma como agimos no trânsito? As emoções também podem afetar nosso comportamento no trânsito. Quando estamos felizes, calmos, bravos, irritados, com medo, tristes, ansiosos ou estressados, podem influenciar nossa forma de dirigir e tomar decisões no trânsito. Quando estamos felizes e calmos, prestamos mais atenção e seguimos as regras. Se estamos bravos ou irritados, podemos agir sem pensar e com agressividade. Se estamos com medo, tristes ou ansiosos, podemos não prestar atenção como realmente deveríamos. Quando estamos com pressa ou estressados, podemos dirigir mais rapidamente ou tomar decisões precipitadas e apressadas. É importante entender como as emoções influenciam o comportamento no trânsito, assim promovendo uma condução e um comportamento mais seguro. Ser um bom cidadão no trânsito envolve mais do que apenas seguir as regras de circulação. É também sobre promover um ambiente mais seguro e respeitoso para todos. Muito obrigada pela sua atenção.